Olá, é muito bom estar de volta. O Metrópolis veio aqui no Congresso Nacional hoje para conversar com o presidente da Comissão de Esportes aqui da Câmara dos Deputados, deputado Felipe Carreiras. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. É um prazer, Caio, estar recebendo vocês e falando sobre esporte, falando sobre política. Deputado, é inevitável conversar com o senhor sem tocar no assunto das Olimpíadas, na verdade da Olimpíada de Tóquio, que encerrou agora e vai começar a Paralimpíada nos próximos dias. Qual o balanço que o senhor faz? Foi um momento de que a população do Brasil parece que ganhou um pouco de fôlego, né, de esperança, de acreditar no país. Qual o balanço que o senhor faz do resultado da Olimpíada em Tóquio? Eu acho que a gente tem que comemorar quando a gente vê os nossos heróis nacionais, assim eu considero, assim o povo brasileiro considera os nossos atletas olímpicos. Um Brasil com tanta desigualdade social, um Brasil que não investe no esporte como política pública de Estado. Você ter 21 medalhas, eu acho que a gente tem que celebrar. Agora, a gente também pede para as pessoas fazerem uma reflexão, porque nas Olimpíadas, que é um momento de grande protagonismo do esporte, é no momento que a grande imprensa cobre a Olimpíada, é o momento que todo mundo está postando em rede social, que está nesse clima de euforia, de vibração, mas a gente tem que olhar para o esporte no dia a dia, para a verdade, para a realidade do esporte no povo brasileiro. E a gente, mesmo parabenizando os heróis brasileiros pela conquista, as mulheres, numa conquista histórica, pela primeira vez conquistando 9 medalhas, a gente tem que comparar com a Olimpíada passada. E a gente vai ver que se não existisse 2 novas modalidades, o surf e o skate, o Brasil teria menos medalhas do que na outra edição, na Olimpíada do Rio de Janeiro, que nós sediamos. Foram 19 medalhas. Se nós subtrairmos 4 medalhas, 3 do skate e 1 do surf, seriam 17. Ou seja, a gente liga um sinal de alerta para que nós não evoluímos no que diz respeito à questão da conquista de medalhas, quando a gente faz a conta com modalidades que não existiam. Falta investimento no esporte? Falta investimento no esporte, falta política pública de Estado para o esporte. O governo Bolsonaro não só extinguiu o Ministério do Esporte, está cada vez mais perdendo o poder, e a gente não vê um eixo da profundidade que o esporte tem. O esporte não só forma um campeão e um medalhista, o esporte forma cidadão. O esporte é uma ferramenta de inclusão social. Um levantamento recente mostrou que 30 atletas que participaram da Olimpíada de Tóquio, eles precisam conciliar o esporte com outras funções, outros trabalhos, para conseguirem colocar realmente o alimento dentro de casa. E nessa mesma pesquisa mostrou que só 131 esportistas recebem algum tipo de patrocínio. Qual é a realidade do esporte hoje no país, deputado? Falta que o esporte seja encarado com seriedade. Se o povo brasileiro vibra tanto, se todo mundo evidencia quando um atleta ganha uma medalha, seja de ouro, de prata ou de bronze, poucos enxergam a trajetória desse atleta e como esse atleta vai sustentar sua família no curso do exercício da atividade. Se já é difícil, imagine quando ele se aposenta. Eu estive com a Federação Nacional de Ex-Atletas de futebol. Os atletas de futebol, normalmente, eles se aposentam em média com 35 anos, e a grande parte desses atletas, desses jogadores, são atletas que recebem um salário muito baixo. São poucos as grandes estrelas que recebem salários milionários. Eu acho que o Brasil precisa ter uma política para ter uma assistência para que esses atletas possam, durante a sua atividade, desde a escola à fase profissional, e também ter um olhar para quando eles se aposentam. O senhor falou em relação à falta de investimento do governo federal, que acabou, como é que se diz, tirando o Ministério, acabando com o Ministério do Esporte. Mas o que o Congresso Nacional pode fazer realmente para mudar essa realidade? Estamos fazendo. O presidente Arthur Lira autorizou a criação de uma comissão especial para atualização da Lei Pelé. Quem preside essa comissão é a deputada Celina Leão.
e eu estou designado como relator da atualização da Lei Pelé. É uma lei de 1998, a Lei 9.615. Em 98 praticamente nem existia internet. Hoje nós precisamos atualizá-la, é uma demanda não só do parlamento, mas da comunidade esportiva brasileira. Então nós vamos procurar, através do parlamento, da produção de uma nova lei que o parlamento faça com que o esporte mereça respeito e não seja nunca o último da fila. Vamos exigir, por exemplo, o PND, o Plano Nacional do Desporto, que está presente na Lei Pelé, que foi aprovada em 1998, e tinha a obrigação do Poder Executivo enviar para o parlamento. Nunca foi enviado. Vários governos passaram, este governo se comprometeu, não enviou ainda. O parlamento vai fazer a sua parte e tentar corrigir isso. Agora, na prática, só para a gente explicar para os nossos ouvintes, espectadores aqui da internet também, no seu relatório o senhor vai defender quais mudanças na Lei Pelé? Vamos lá, nós vamos defender que a Lei de Incentivo Federal ao Esporte tem uma equiparação com a Lei de Incentivo à Cultura, com a Lei Rouanet. Por quê? A Lei Rouanet tem 2% de dedução do imposto de renda e o esporte na cultura, porque o esporte tem 1%. Então a gente precisa ampliar essa margem de investimento. 2, que isso não fique apenas no eixo sudeste, que isso não fique no eixo sul e sudeste, que grande parte, mais de 70% dos recursos da Lei de Incentivo Federal do Esporte ficam no eixo sul e sudeste, que isso vá para o nordeste, vá para o norte, regiões onde se aprofunda a desigualdade do nosso país. Vamos trabalhar esta questão, vamos trabalhar para que o Plano Nacional do Desporto seja respeitado e enviado para o Congresso Nacional. Como combater essa desigualdade que existe hoje no esporte entre incentivo às mulheres, atletas, a homens periféricos, mulheres periféricas? Como corrigir que esses recursos, esses incentivos do governo realmente cheguem nessas... A gente viu vários atletas medalhistas, inclusive, mas nem todos. A gente percebe a batalha que é para chegar ali numa Olimpíada. Como realmente chegar esse recurso para esses atletas que têm o esporte na veia? Eu acho que a gente precisa trabalhar com equidade, né? Com que a mulher e o homem que pratica esporte, ele não tenha diferenciação. Desde a ocupação de cargos nas confederações e federações. Vamos procurar empoderar a mulher nessas questões, ou seja, quem toma as decisões, quem administra os recursos, quem patrocina os torneios, quem organiza os torneios, a mulher tem que estar presente. Eu acho que é uma forma que a gente pode corrigir e estamos estudando e promovendo audiências públicas para esta questão. Algo que nós encaramos como fundamental para que o esporte seja uma política de Estado é a valorização do profissional da educação física desde o ensino fundamental. Como você tem hoje 30% das escolas do nosso país sequer tem um profissional da educação física lecionando aulas para as crianças. É a partir do momento que a criança tem contato com a atividade física, com a modalidade esportiva, que ela tem a sua iniciação no esporte. Isso serve também para o ensino médio. Então, temos que ter leis que protejam a presença dos profissionais da educação física e também uma carga horária mínima de 3 horas no ensino fundamental e no ensino médio. A partir daí, nós teremos a valorização na base para que venham talentos que estão presentes do nosso povo brasileiro possam ascender e que o esporte também seja uma ferramenta de inclusão social. Deputado, é inevitável perguntar para o senhor sobre uma questão que tem sido levantada nos debates aí, esportivos, digamos assim, que é a questão dos atletas trans. Como eles podem ser realmente reconhecidos ou qual vai ser a solução encontrada para os atletas trans, mulheres e homens que sofrem preconceito constante, ataques, justamente por não estarem ali com uma legislação que garanta a participação deles naquela modalidade? Eu acho que a gente da política tem que banir qualquer tipo de preconceito presente em qualquer atividade econômica, esportiva ou cultural.
Agora, a questão de competição, se nós estamos falando tanto sobre ciência, eu acho que a ciência precisa dar o seu parecer também em relação a isso, quando a gente fala de dar condições de competitividade igualitária para todo mundo. Então, é um estudo que precisa ser aprofundado, que precisa ser debatido, que precisa ter legislações que protejam e sejam justas. Então, acho que a Câmara tem que fazer esse papel e nós, na presidência da Comissão do Esporte, na relatoria da atualização da Lei Pelé, queremos ouvir os atletas que praticam, que estão nessa situação de reivindicação e ouvir a ciência para a gente tomar uma decisão em conjunto com leis que protejam e, mais uma vez, repito, que dê condições de igualdade na competição. Deputado, o senhor falou sobre a falta de investimentos no esporte, o fim do Ministério do Esporte. Como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro nas políticas esportivas? Eu acho que ele está se perdendo. Acho que a gente, se olhar para trás, e o Ministério do Esporte teve início em 1995, há 2 décadas, pouco mais de 20 anos, nós tivemos 11 ministros do esporte, praticamente 2 ministros, um ministro para cada 2 anos. Então você não tem uma política pública de continuidade. O governo Bolsonaro, em 2 anos e meio, teve 3 ministros da cidadania e secretários de esporte, ou seja, não consegue dar uma continuidade. A gente fica enxergando a Secretaria de Esporte, que é o apêndice de um grande ministério, que é o Ministério da Cidadania, como o último da fila. A gente vê a dificuldade que o secretário tem de tocar políticas públicas, tocar temas que sempre foram bandeiras do segmento esportivo, não sai do papel. O maior exemplo repito, o Plano Nacional do Desporto, que recentemente foi alvo de um medalhaço virtual por parte de atletas olímpicos, de ex-atletas que cobram a definição por parte do governo. E a gente também enxerga, quando a gente traduz para números, que cada vez mais o governo investe menos. Nós tivemos aí menos 100 milhões de reais neste ciclo olímpico de 2016 para 2021, comparado com o ciclo olímpico de 2013 para 2016. Então, não são só palavras, a gente enxerga nos números que o governo Bolsonaro não está empoderando e não está investindo no esporte. Deputado, agora falando um pouquinho mais sobre o governo Bolsonaro, o seu partido, algumas alas do PSB, ele tem sinalizado uma possibilidade de uma composição presidencial justamente como oposição ao governo Bolsonaro. Qual o seu posicionamento em relação a onde que o PSB, na sua avaliação, deve ficar nas eleições do ano que vem? Eu não gostaria que estivesse nem com o extremismo radical do PT e, óbvio, que não esteja com o atual governo que nós fazemos oposição, que o PSB tem candidato próprio. Isso é um caminho que Eduardo Campos apontou em 2014, nosso saudoso e eterno líder Eduardo Campos. Esse é o meu desejo, que nós venhamos a encontrar uma alternativa dentro dos nossos quadros. Nós temos o governador Flávio Dino no Maranhão, temos o governador Paulo Câmara em Pernambuco, temos o governador Renato Casagrande no Espírito Santo e vários outros quadros no nosso partido que podem apresentar uma alternativa do país, que saiam desse extremismo, desse radicalismo, que encontre uma alternativa para o país. O PSB tem um conteúdo programático que foi desenvolvido na época por Eduardo Campos, junto com a Marina Silva e junto depois com o Beto Albuquerque, um quadro valoroso do nosso partido do Rio Grande do Sul. E essa é a minha torcida, é assim que eu vou procurar costurar dentro da nossa bancada e dentro do nosso partido. Mas Ciro Gomes, então, não seria uma possibilidade? Eu acredito, o Ciro é um grande quadro da política brasileira, mas a minha expectativa é que o PSB tenha dentro dos seus quadros um candidato a presidente da República. Deputado, recentemente a senadora Leila, que ficou nacionalmente conhecida justamente por ser uma medalhista olímpica do vôlei, em outras modalidades também, em outras competições também, ela foi eleita pelo PSB e agora se desfiliou, foi para o Cidadania, inclusive ela vai ser recebida nessa semana pelo partido.
Qual a sua avaliação? O senhor acha que foi um quadro perdido? É um grande quadro, eu tenho um profundo respeito pela senadora Leila. Ela, inclusive, foi membro de um governo do PSB, do governador Rodrigo Hollenberg, mas uma decisão que cabe a ela. Eu acho que ela está procurando o seu caminho. O PSB tinha tinha um Cajuru também, que era senador e se desfiliou, foi para um outro partido. Eu acho que agora o nosso partido vai procurar outros quadros. O PSB tem uma expectativa de crescimento muito grande nas eleições do próximo ano. O PSB cresceu nas eleições, fizemos um prefeito do Recife, o jovem prefeito João Campos, que tem feito uma grande administração na nossa capital. Eu desejo sucesso à senadora Leila. Deputado, vamos falar um pouco do clima aqui do Congresso. A gente está chegando na nossa reta final, fica mais um pouquinho aqui com a gente. O clima aqui no Congresso, mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, a CPI pegando fogo no Senado Federal, voto impresso sendo derrotado em plenário, aqui fundão sendo aprovado também, fundão partidário. Qual é a avaliação que o senhor faz desse cenário que a gente vive hoje aqui no Congresso Nacional, mas uma visão parlamentar, não do público? Uma visão difícil, uma visão que traduz esse extremismo, essa polarização política que existe em nosso país. Um cenário confuso, e nós procuramos, através do nosso mandato, do nosso partido, ter sintonia com a população, ou pelo menos com grande parte da população, procurando dar equilíbrio. São 513 deputados federais, 81 senadores, de vários partidos políticos, e a gente tem procurado aí ser justo, ser coerente, não deixar que pautas populistas contaminem o ambiente da casa, ter serenidade e fazer sempre o melhor para o Brasil, muitas vezes com votos difíceis, mas é essa responsabilidade que nos foi outorgada pela população pernambucana, e sempre com esperança que o parlamento cumpra com seu papel com justiça social. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem protelado a análise dos pedidos de impeachment, né, contra o presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do senhor, esse posicionamento dele é um posicionamento institucional ou é um posicionamento político? Acho que é institucional. Acho que o impeachment é um processo muito difícil, muito duro. Quem paga por um processo de impeachment é a população. Não é da noite por dia. O rito, desde que é startado um processo de impeachment, demora cerca de 10 meses. O próprio presidente Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara por mais de 2 anos, afinal de contas, na legislatura passada, ele também foi presidente, ele tem experiência, ele recebeu dezenas de pedidos de impeachment e não colocou em votação. Eu acho que o presidente Arthur Lira está tendo o equilíbrio suficiente e institucional para segurar e enxergar se houver ambiente. Ele tem que pensar como presidente de um poder muito importante. A Câmara dos Deputados, na sua pluralidade, é a maior representatividade do povo brasileiro, e eu acho que ele precisa ter esse equilíbrio e responsabilidade com as pessoas, sobretudo com quem mais precisa, com os mais necessitados do nosso país. Falando sobre a questão das instituições, dos poderes instituídos aqui em Brasília, na capital da República, essas recentes demonstrações das Forças Armadas contra o Congresso, enfim, como que o senhor avalia essa participação dos militares, das Forças Armadas que estão em cargos de destaque, com esses ataques, principalmente ao Congresso Nacional? Uma profunda infelicidade com insinuações do presidente da República. A gente tem que fortalecer os poderes constituídos, né? O judiciário, o legislativo, o executivo, todos têm a sua independência e têm que ter o seu respeito. Então, eu acho que a Câmara está cumprindo seu papel, o presidente Arthur Lira está sendo muito firme nessa questão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também, e a gente tem acompanhado os ministros do STF. Podem alguns não gostar, mas é assim a Constituição, eles estão constituídos ministros,
e têm tido, na minha visão, isenção, estão cumprindo com o seu trabalho e merecem respeito. Eu acho que o presidente da República tem que ter esse respeito e nós aqui no Parlamento somos também guardiões da Constituição e vamos exigir esse respeito. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, pela nossa conversa aqui. Quero que o senhor fique à vontade para conversar com os nossos internautas. Eu que agradeço, Caio, pela oportunidade. Estaremos aqui sempre à disposição para a gente estar falando sobre esporte, sobre a importância que o esporte tem como ferramenta de inclusão social, falar sobre o futuro do Brasil, falar sobre nossa atuação. Tá? Obrigado. E você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. E a gente se vê. Até mais. Tchau.